Olá, estamos mais uma vez aqui com você, com o Café com Sal. Hoje eu tenho aqui um amigo, Amado, presbítero Amado. Nós temos uma história muito engraçada que eu fui atrás de alguém para fazer uma reforma numa caminhonete da minha esposa, que ela havia ganhado do seu avô. E eu não achei em Bauru nenhuma pessoa que fizesse essa caminhonete. E aí me falaram de um tal Amado. Falei, não acredito, é o nome Amado? E de fato é Amado. E nós vamos falar mais sobre isso. Ele foi o único em Bauru que conseguiu colocar a caminhonete para funcionar. Amado, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Eu quero iniciar aqui nosso diálogo te perguntando quem é o Amado. Sua origem? O Amado nasceu em Minas Gerais, na cidade de Januária, norte de Minas, e veio para cá, para o estado de São Paulo, com 2 anos, e a nossa vida foi nas fazendas. Inclusive, eu estou num lugar aqui, talvez aqui eu colhi café. Uma coincidência tão grande que nessa redondeza foi um dos primeiros lugares que eu morei quando eu fui criança. E aí a vida nos levou para muitas fazendas aqui na Redondeza e voltamos novamente para Minas Gerais e lá deu tudo errado. Voltamos, eu já com 18 anos, e meus pais me deixou em São Paulo e veio aqui para a região de Bauru novamente. E aí, lá em São Paulo, eu semi-analfabeto, sem pai, sem mãe ali para me ajudar. E eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, de servente de pedreiro, sem documento, submisso do exército, que eu não tinha me apresentado. E daí para cá eu sofri bastante durante 2, 3 anos aí na capital. Mas Deus já tinha um propósito na minha vida. E ali eu consegui meus documentos, consegui estudar e voltei aqui para Bauru. Trabalhei numa concessionária aqui em Bauru, Chevrolet, 20 anos. E daí para cá eu me casei, graças a Deus, tenho minha esposa, meu filho Altamir, minha esposa Delci, e estamos aqui em Bauru há algum tempo. Aposentei, abri uma oficina, depois da oficina aposentei, continuo ainda na ativa, e onde nesse período eu conheci o Salviano. E aí a história ele vai continuar falando. Que bom. É uma história assim, ele foi muito sucinto, mas eu quero dizer que esse homem, ele passou assim dificuldades grandes na infância e nós temos muito em comum nesse aspecto, né? E às vezes a gente conversa de coisas assim que nós vivenciamos. Temos uma diferença aí, talvez de 15 anos de diferença de idade, né? Por aí. Mas eu gosto muito de conversar com o Amado por causa das histórias que ele tem, da vida, porque você sabe, aquilo que nós estamos trazendo aqui é sobre a vida, é o que mais nos interessa. Amém. Nós somos a nossa história. Amado, quem é você? Hoje você também é presbítero, né, da Igreja Presbiteriana. Fala um pouco mais aí da sua vivência. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei as coisas de Deus. Mesmo do outro lado do mundo, eu sempre respeitei aquilo que era de Deus e que é de Deus. E as pessoas cristãs, as pessoas que eu admirei muito, admirava muito. Às vezes tirava sarro, às vezes brincava, às vezes falava coisa que não devia. Mas sempre quando eu via uma pessoa com a Bíblia na mão, eu respeitava. E pela graça de Deus eu vim morar aqui em Bauru, como eu já dizia, já falei. E um dia eu fui fazer uma visita numa igreja, no Parque Vista Alegre. Nunca tinha entrado numa igreja de verdade para falar que... Uma igreja cristã, né? E nessa visita eu me converti. Eu entrei lá de um jeito e saí de outro. E hoje faz 36 anos que eu frequento essa igreja. Eu sou presbítero lá há 30 anos, faço parte do grupo de louvor da igreja,
Quero agradecer ao meu irmão, o nosso maestro Cacá, o pastor Crebo, que é o pastor da nossa igreja, e eu estou lá, pela graça de Deus, na obra de Deus, fazendo aquilo que eu vim para fazer. Que Deus me abençoando sempre. Lembrando, amado, que o pastor Atílio, né, que era o pastor antigo, né? Justamente, é o pastor Atílio, a qual eu devo muito os conhecimentos que ele nos ensinou, né? Pastor com muita paciência, com muita fé, com muita bondade de coração. E coincidência que nesse dia, coincidência não, nesse dia que eu fui visitar a igreja, o pastor Atílio não estava, ele tinha ido para São Paulo fazer uma pregação, e quem foi pregar lá foi o pastor Lelo. E foi na pregação do pastor Lelo que eu me converti. Então, eu devo muito ao pastor Lelo, né, o pastor Atílio, que me abraçou, as pessoas antigas da igreja me abraçou, e depois disso eu continuei abraçando, pagando, sempre fazendo aquilo que fizeram por mim. Maravilha, bem lembrado, pastor Lelo. Talvez uma das próximas entrevistas aqui será com a irmã Nida, esposa, né, do Amém. pastor Lelo. Justamente. Amado, que maravilha, né? E você também tem aí a arte da viola, né? Eu fiquei muito impactado com a música que o Amado compôs. Eu gostaria que o Amado nos desse esse privilégio aí de cantar essa música, né, que ele compôs. Na verdade, eu tenho 8 músicas. E eu não sei qual que o Salviano escolheu para a gente fazer agora, né? Tem misericórdia de mim. Isso aí chama Cego de Nazaré. Cego né? de Nazaré. Cego de Nazaré. Na verdade, essa música, ela é bíblica, né? Não foi eu que fiz. Eu simplesmente peguei as palavras que estão lá na Bíblia, que é uma verdade. Eu não lembro o versículo agora, mas sei que eu peguei as palavras e numa noite eu consegui pôr a música, né? E eu tô com um problema no dedo, como vocês podem ver. E esse dedo aqui tá com um problema de reumatismo. Eu vou tentar. Violão é um negócio muito sério. Então eu vou tentar cantar e acompanhar. Chama Cego de Nazaré. Jesus em suas caminhadas, passando por Nazaré, viu um cego tão triste, o triste que dava dó, de um homem que pedia esmola, pois tinha uma cegueira sem fim. Mas quando ouviu falar em Jesus, aquele homem gritava assim. Mas quando ouviu falar em Jesus, aquele homem gritava assim: Oh Jesus, tenha piedade de mim. Eu sei que tu és poderoso pra me livrar dessa vida ruim. Eu grito com todas as forças que eu tenho dentro de mim. Oh Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim. A multidão que cercava Jesus e não deixava aquele homem falar, pois se tratava de um pobre cego e não podia lhe perturbar. E quanto mais a multidão se ajuntava e fazia um barulho sem fim, mais aquele homem gritava: ó Jesus, compadeça de mim. Oh Jesus, tenha piedade de mim. Eu sei que tu és poderoso pra me livrar dessa vida ruim. Eu grito com todas as forças que eu tenho dentro de mim. Ó Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim. E Jesus, em sua sabedoria, aquele homem chamou, e chegando bem perto dele, a sua visão restaurou. E aquele homem se foi numa alegria sem fim, e gritava pra todo mundo
o Senhor compadeceu de mim. E gritava pra todo mundo: o Senhor compadeceu de mim. Oh Jesus, tenha piedade de mim. Eu sei que tu és poderoso pra me livrar dessa vida ruim. Eu grito com todas as forças que eu tenho dentro de mim. Ó Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim. Meu irmão, qual é sua doença? Não precisa falar para mim. Se é cegueira, dor ou angústia, ou tristeza que não tem fim, erga suas mãos para o céu e veja imprevisto sem fim, e grite como aqueles cegos: ó Jesus, compadeça de mim. Aô! Bem, irmãos. É maravilha, né? Muito simples, muito original, né? Eu tenho sempre dito isso, amado, e quem me conhece sabe que isso é uma verdade, né? Quanto mais nós somos simples e vivemos em simplicidade, mais nós nos aproximamos de Deus, né? Amém. Amado, nós queremos ouvir você assim, uma mensagem. Você está talvez com muitas pessoas agora que podem te ouvir, já foi uma mensagem aí na viola, mas uma mensagem dita por você. O que você deixaria de mensagem para as pessoas que nos ouvem? A verdade, a mensagem primeira que Jesus nos dá a entender que é a humildade, sinceridade, né? Nunca desanima. Eu vou revelar a minha idade aqui, irmãos. Eu tenho 77 anos. Comecei a trabalhar nessa região, como eu falei aqui no começo, com 7 anos. Nunca desanimei. Já fui humilhado, já sofri, já passei necessidade, já sofri bullying, como diz hoje o pessoal por aí, mas na verdade era pior do que hoje. Mas nunca desanimei. Sempre eu busquei a Deus, sempre respeitei o meu próximo, sempre fui uma pessoa o máximo possível honesto, entendeu? Primeiro com Deus, depois com as pessoas e principalmente comigo. Então a mensagem que eu deixo é o seguinte: não humilhe ninguém, não pise em ninguém para subir. Essa é a verdade, que um dia nós vamos ter que acertar com o maior de todos, que é o Senhor Deus. Sei que sou errado, sou pecador, careço da misericórdia de Deus. Mas eu digo para vocês o seguinte: sempre cabeça para cima, nunca desanima, porque Deus está no controle de todos, de tudo. Maravilha. Olha, ouvindo você, amado, e vendo essa viola, você sabe que eu tenho uma música, né? Opa! Essa música, rapaz, eu não canto para todo mundo não, hein? Não é fácil essa música. E o nome dela é Cavalgada. E ela começa assim: 1, 2 e... Isso é para quem não sabe. Para você que sabe, é outro papo. Então, eu não sei se eu posso, mas eu tenho outra música que eu posso também. Dá uma palhinha aí para nós dessa outra que você fez. Jesus, tu és a fonte do amor, porque um dia sofreu minha dor, pendurado lá naquela cruz. Eu sei que foi grande a sua agonia, mas sei também que no terceiro dia tu vieste a ressuscitar. Obrigado, Jesus, te agradeço pelo teu esforço, e lá na cruz tu morreste tão moço, mas sua morte não foi em vão. Eu te agradeço, porque comigo gastou o seu tempo,
E lá na cruz o Senhor foi exemplo para que hoje eu tivesse o perdão. Oh, maravilha! Essa é uma das... Ainda tem muitos versos nessa música, mas... Agradeço, amado, a sua presença e saiba que não há demagogia nas minhas palavras quando Amém. nós conversamos, né? Quero aqui em público agradecer o amado, não apenas por essa questão do carro que eu falei, né? Mas pela pessoa que ele é. Obrigado. E às vezes a gente vai conversando e a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há segurança. O amado tem sido um conselheiro. Amém. Aconteceram coisas que ele estava exatamente no lugar na hora que aconteceu algo que eu fiquei extremamente impactado e ele estava na hora, né? Amém. Coisas que têm assim provado que não existe uma coincidência. Então é muito importante nós honrarmos. A Bíblia diz, honra a quem honra. Amém. Agradecemos você e nos vemos na próxima semana com o Café com Sal.